Estou aqui nesse momento na presença de Ubirajara do Pindaré Almeida Souza, mais conhecido como Bira do Pindaré, que tem uma caminhada imensa desde a sua vida infantil, desde o seu momento infantil até agora a vida adulta. Hoje, Bira é deputado federal, mas também já teve uma vasta caminhada aí dentro de comunidade, não é isso, Bira? A minha história de vida começa, a minha caminhada começa na Pastoral da Juventude. Na Igreja Católica, um espaço que me deu enorme oportunidade de formação, né? Formação integral, tanto do ponto de vista da fé, como do ponto de vista da afetividade, como também do ponto de vista da nossa inserção social, sobretudo na questão política, que me impulsionou demais, né? Todo o trabalho que a gente fazia, toda a liderança que a gente exercia, acabou se estendendo também para a esfera política. E por isso hoje eu exerço mandatos, já estou no 3º mandato e tudo começou na Pastoral da Juventude. Certo. Bira, você nasceu na cidade de Pindaré Mirim, né? Daí vem também o seu nome, Bira do Ubirajara do Pindaré, né? O porquê desse nome, né? Um nome bem diferente, né? Tem raízes indígenas também. Por que desse nome? É um nome realmente indígena, uma homenagem que meu pai fez ao rio Pindaré, né? Então ele tinha essa percepção, né? Essa ideia, né? De sempre atribuir nome aos filhos em homenagem a algum rio. A minha irmã mais velha, que nasceu na Bahia, lá na cidade de Cachoeira, lá tem um rio chamado Paraguaçu. O nome dela é Guaciara do Paraguaçu. Então eu nasci às margens do rio Pindaré e ganhei o nome de Ubirajara do Pindaré. E os meus irmãos também que vieram depois também ganharam nomes em homenagem aos rios. Ou seja, se eu tivesse nascido aqui, eu seria Ubirajara do Balsas, né? Mas eu nasci às margens do Pindaré, então homenagem ao rio Pindaré. Muito bem. E Pindaré Mirim, uma cidade pequena aqui do Maranhão. Fala pra gente o que você tem ainda das raízes de Pindaré Mirim, além do nome do Pindaré. Olha, eu nasci em Pindaré, mas infelizmente eu não fui criado em Pindaré, eu não cresci na cidade de Pindaré. Eu cresci na capital, na periferia de São Luís, né? Mas eu ia nas férias, os meus pais me mandavam para Pindaré, eu ficava sempre as férias lá. Então eu tenho comigo uma relação muito afetiva, né? É uma memória muito forte da minha infância e da minha adolescência de Pindaré Mirim, quando eu ia para lá nas férias, né? Então aquela integração que eu tinha com a cidade, com o município, com o povo, eu acho que eu carrego até hoje, né? Então uma identidade muito grande com a minha cidade, que embora não tenha crescido lá, embora não more lá, mas eu carrego comigo para sempre em razão do nome que homenageia o rio e homenageia também a cidade. Muito bem. Você disse que logo saiu de Pindaré Mirim, foi à capital São Luís, e lá você, como você disse, já adentrou ainda aí no início da sua juventude, dentro da Pastoral da Juventude, o porquê de estar dentro desses movimentos de igreja. Sua família, seus pais, eles já eram de dentro de uma comunidade religiosa, já participavam de algo desse tipo e foram encaminhando você ou não? Foi algo diferente de uma caminhada familiar? Meus pais sempre foram muito religiosos, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, e eles estimulavam que a gente fosse para a igreja. E eu gostava muito do ambiente da igreja. Depois eu fui batizado na Igreja Católica, naturalmente, e por decisão ali, por motivação própria mesmo, ainda na infância, eu fiz a primeira comunhão. E depois fiz a crisma, né? Então cumpri todo esse ciclo, né, de formação, dentro da Igreja Católica, e isso acabou me impulsionando a formar um grupo de jovens lá na minha comunidade, né, onde eu morava, em São Luís do Maranhão. E passei a ser um líder daquele grupo de jovens. Então, a Pastoral da Juventude vem sim dessa minha história familiar e da minha ligação muito forte com a fé, né, e com a Igreja Católica. Dentro da Pastoral da Juventude, a gente já sabe que há esse trabalho de se alimentar a liderança. Nisso também, eu já soube que você participou de movimentos estudantis e, a partir disso, de outros movimentos, a qual esteve cada vez mais fortalecendo esse desejo, já essa raiz de liderança que você tinha. A igreja sempre estimulava o engajamento dos leigos, né? Sempre trabalhava essa dimensão, né, de formação das pessoas para que elas exercessem a sua cidadania.
Então havia um chamamento da igreja que a gente já tivesse um compromisso cidadão também. E isso eu levei com muita força para todos os lugares que eu frequentei, como por exemplo a universidade. Na universidade eu virei líder estudantil. Eu passei no concurso de um banco, né, a Caixa Econômica Federal, virei bancário e passei a ser, né, líder sindical, ou seja, liderei a categoria que eu fazia parte. Fui até presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Então, essa veia, né, de liderança, de engajamento, de comprometimento com as causas coletivas, eu trouxe muito da igreja e acabou que se refletiu em todos os espaços que eu percorri enquanto cidadão. Outra parte que exerce bastante a liderança da pessoa é o estar em sala de aula. Você também é professor, Bira? Sem dúvida. E isso me dá uma condição diferenciada, né, de atuação. Então, como professor, eu aprendi muito a ouvir, a escutar. Profissionalmente fala muito, mas a gente também tem que escutar os alunos, perceber as suas questões, ter a sensibilidade, né, que o aprendizado é uma troca, não é uma transferência unilateral. E isso a gente constrói juntos. Então, eu aprendi muito em sala de aula a ter esse respeito, né, à coletividade, ao grupo, escutar, ouvir e construir a partir daí o nosso aprendizado. Muito bem, falamos um pouquinho da sua vida pessoal, então vamos conhecer um pouquinho mais também da vida política. Como que se deu essa caminhada, como que foi para você adentrar, a sua entrada mesmo na vida política? Olha, por incrível que pareça, foi também na Igreja Católica, porque em 96 a igreja fez uma campanha da fraternidade que era fé e política. Esse era o tema da campanha da fraternidade. E nós, na Pastoral da Juventude, decidimos ter uma experiência concreta, porque a gente usava o método ver, julgar e agir. Então a gente analisava a realidade, a gente julgava à luz do Evangelho e sempre tinha a última etapa, que era o agir. Esse agir, num dado momento, a nossa coordenação de Pastoral de Juventude na Diocese de São Luís entendeu que seria interessante a gente pensar numa experiência concreta, política, uma vivência política. Então a gente decidiu ter a experiência de lançar um candidato. E no final o candidato escolhido fui eu. Então em 96 fui candidato a vereador em São Luís, não fui eleito, mas foi uma experiência fantástica, feita pelos jovens da nossa diocese, de maneira muito espontânea, alegre, movida por muita fé, por muita crença, né, por muita convicção, e quase a gente ganha a eleição. Então foi assim uma revelação muito positiva no cenário político de São Luís. Muito bem, e a partir disso, até hoje você está aí nessa caminhada, né? Você hoje como deputado federal, a gente vê muito seus debates, as suas conversas, você muito a favor, principalmente das causas sociais. Sem dúvida, isso tem sido a nossa marca na nossa trajetória, o tempo todo, seja nos mandatos como deputado estadual, ou seja no mandato agora como deputado federal. Então a gente continua embalando o sonho de transformar a realidade, de transformar a sociedade, de ter uma sociedade mais justa, mais fraterna. E para isso nós temos que ter políticas públicas que realmente cheguem a quem precise, que cheguem às pessoas mais necessitadas, em todas as áreas, começando pela educação, que para nós é sempre uma prioridade, mas também passando pela saúde. Nós estamos num momento de pandemia e é preciso que o SUS seja fortalecido, é preciso que a ciência seja respeitada. Então tudo isso faz parte do nosso ideário e se reflete na nossa atuação. Nós temos um governo atual que, por exemplo, não respeita a ciência, que não recomenda a vacinação, que não recomenda o uso de máscaras, que não recomenda o distanciamento social. Então ele vai na contramão do que a ciência está dizendo só por interesse eleitoreiro. Então, para alimentar um grupo de pessoas que são induzidas por essa visão equivocada, distorcida, fascista e que acaba prejudicando o próprio desenvolvimento social e o enfrentamento à pandemia. Então, essas coisas fazem parte da nossa plataforma de atuação e é permanente, é contínuo. Muito bem. Bira, você disse aí que já iniciou desde o início da sua juventude, você começou a adentrar já na política. Hoje a gente vê que os jovens estão retornando à política.
podendo conhecer um pouco mais sobre a política, adentrando, conhecendo seus direitos, seus deveres e também lutando pelas causas sociais, por justiça realmente. O que você tem a dizer a essa juventude hoje, aqueles que estão iniciando, adentrando a vida política e aqueles que de certa forma ainda têm aquele receio de poder conhecer a política? A minha mensagem, a minha recomendação é que a juventude participe. Eu fui um jovem, e até hoje sou muito jovem, graças a Deus, né? Mas sempre muito engajado, sempre muito participativo. Isso faz uma enorme diferença na minha vida e tenho certeza que vai fazer na vida de qualquer outro jovem aqui de Balsas, do Maranhão ou do Brasil. Então o que a gente precisa é que a juventude se engaje, é que ela conheça com profundidade, que ela saia da superficialidade das redes sociais, né? Aquele conhecimento raso que não consegue formar nenhuma pessoa, a não ser induzir ao erro. Então é preciso que a gente estude, é preciso que a gente troque ideias, é preciso que a gente debata as ideias, é preciso construir realmente um caminho que permita que a gente tenha uma consciência cidadã e uma convicção própria do caminho a ser seguido. Que a gente não se deixe levar pelos outros, pela mentira, pela enganação, pelas fake news. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu posso dar para essa linda juventude que nos acompanha em todos os cantos. Muito bem. Bira, 2022, ano político. O que o deputado, hoje deputado federal Bira do Pindaré, como que está essa caminhada para este ano de 2022, né? Do deputado Bira do Pindaré e também presidente do PSB? Bom, nós estamos muito animados aqui em Balsas, conseguimos reconstruir o nosso partido no município de Balsas. Eu acho que havia um distanciamento entre nós e Balsas por falta dessa organização. Agora temos. Então isso vai permitir que a gente tenha uma proximidade maior, uma atuação maior também aqui na cidade de Balsas. E queremos que isso se estenda ao Maranhão, a todos os municípios, onde hoje o partido também está se organizando. Sou candidato à reeleição, né, como deputado federal, temos tido uma atuação muito firme, sólida. Fui escolhido agora líder da bancada do meu partido, coisa que é rara, que é muito difícil. Isso faz do nosso mandato um mandato exitoso, né? Um mandato realmente presente na luta política nacional e é com essa garra, com essa disposição, né? E com toda essa fundamentação que expus aqui, é que a gente vai buscar um resultado eleitoral positivo, ou seja, a recondução, né, no Parlamento Brasileiro como representante do Estado do Maranhão na Câmara Federal. Muito bem. Bira, o nosso muito obrigada. Sua mensagem aí para os nossos telespectadores e também os nossos ouvintes que nos acompanham. Eu quero agradecer imensamente, Carol, a você e a toda a equipe, né, que acompanha e que está promovendo essa oportunidade aqui desse diálogo tão bom que nós estamos fazendo. A minha mensagem é uma mensagem de esperança, que a gente não desista, que o ano de 22 seja o ano da virada, que a gente dê a volta por cima e que o Brasil se reencontre com a sua própria história. Eu espero isso, espero mesmo e luto por isso. E tenho certeza que seremos vitoriosos com fé em Deus, tá bom? Muito obrigado. Bem, o nosso muito obrigado. A gente agradece muito por você estar disponível a nos atender, a nos receber aqui hoje. Valeu, Carol. Parabéns também pelo trabalho. Muito obrigado.